lerei o texto do Salmo 137 e pretendo expor essa passagem a partir do tema como viver confinado, como viver separado, como viver privado, porque entre as obrigações que os líderes cristãos têm neste momento, uma delas certamente é orar ao Senhor, buscar do Senhor algum tipo de entendimento que seja bíblico sobre o que está acontecendo ao seu redor. O povo cristão nunca foi alienado, nunca foi lunático, o povo cristão sempre foi pela razão. Nós somos um povo que vive pelas Escrituras, então nós temos de viver entendendo o que está acontecendo, e as Escrituras sempre nos contam o que está acontecendo. Então uma das coisas principais é essa, mas nós também precisamos orientar o povo de Deus constantemente, e neste momento os líderes cristãos precisam também orientar o povo de Deus a viver. E como então viver biblicamente nestes dias, eu e você que estamos vivendo sob as restrições? Cada um de nós tem as restrições que tem, uns mais, outros menos, irmãos de fator de risco, irmãos com comorbidades, irmãos com outros riscos. Uns estão muito próximos da pandemia, mais próximos do que outros. Outros estão em uma maneira mais intensa ainda de confinamento. Alguns já estão dentro das suas casas há aproximadamente um mês. O que a palavra de Deus pode nos falar para um momento como esse? À luz do Salmo 137, como vivemos de maneira privada neste momento? Está escrito: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém? Que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até aos fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pois bem, este é um salmo difícil, de emoções muito fortes, e certamente muitos talvez não tenham lido este salmo ainda, e devem até estranhar essa expressão final do salmista, né? Vamos entender isso à luz do tempo em que o salmo foi escrito, mas vamos entender isso também à luz do tempo que virá, quando uma Babilônia já foi destruída, essa que o salmo está falando, e uma ainda será destruída. Vamos entender como viver em meio a cativeiros como estes? Vamos pensar, à luz da palavra de Deus, então, em três coisas que eu quero trabalhar nesta passagem. Primeiro, como vivem os exilados? Em aflição, certamente. E eles precisam viver esta aflição e entender. Como vivem os exilados? Lembrando da sua lealdade, certamente. Talvez reavaliando a sua lealdade ao Senhor, talvez. Como vivem os exilados, os em cativeiro? Buscando o senso do certo. Em algum momento, esta situação precisará se resolver. Quem resolverá a situação? Onde está a justiça? Quem colocará as coisas no seu devido lugar? Sob essas três ideias, nós vamos pensar no Salmo 137. Então, como vivem os que estão sob cativeiro, os exilados? Bom, este salmo, meus queridos irmãos, fala de três cidades ou de três nações. Primeiro, de Jerusalém, a Jerusalém tão conhecida de todos nós,
Depois da Babilônia, e a palavra Babilônia soa por si só já como um lugar difícil, e de Edom. Edom é aquele povo que ficava ao sul de Jerusalém e que no momento em que Jerusalém foi tomada cativa por Nabucodonosor no século VI antes de Cristo, no sexto século antes de Cristo, os edomitas ficaram rindo, zombando verdadeiramente da sorte de Jerusalém. Por isso, quando o reverendo Gilberto leu na liturgia do nosso culto, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, este é um salmo de romagem, um salmo que reconhece que quando o Senhor restaurou a sorte deles, eles se alegraram tanto, tanto, tanto mesmo. Por isso nós cantamos um hino no culto, cantai alegremente, cantai o seu louvor. Mas quando Pedro foi dirigir os cânticos, só quem canta com a igreja cheia, quem celebra com todo o povo aqui, sabe o que é olhar para essas cadeiras vazias já há quase um mês. Então, neste contexto, como viver assim, com a igreja com suas cadeiras vazias, sem saber quando voltar? Como viver? Esse contexto os judeus viveram também. E então o Salmo parece nos falar, os primeiros 3 versículos, de algumas coisas relacionadas à aflição. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, você verá a expressão nos assentávamos e chorávamos, do versículo 1, nos assentávamos e chorávamos. As expressões verbais aqui são diferentes de, por exemplo, se eles dissessem, um dia nos assentamos e choramos. Não foi um momento só, nos assentávamos e chorávamos, é uma ideia de continuidade. Eles sempre voltavam àquele lugar para isso, todos os dias ou todos os tempos. Então você percebe que não é a tristeza de um momento, é uma tristeza continuada. Como lidar com a tristeza continuada? A outra expressão, de Sião, eles estão assentando-se e chorando às margens dos rios da Babilônia, que provavelmente tenham sido o rio Tigres e o rio Eufrates, embora o rio Quebar também ficava ali na região. O profeta Ezequiel fala muito do rio Quebar, e inclusive algumas das visões que Ezequiel teve no exílio, foi ali no rio Quebar, ele fala. É bonita a história, está no livro do profeta Ezequiel, mas a saudade de Sião era muito grande, porque Sião era algo distante. Em outro salmo, no Salmo 79, versículo 1, o salmista diz que triste foi o dia em que as nações invadiram Jerusalém. Que triste foi o dia em que o que antes era um lugar de canto de vitória, de repente se tornou em tristeza e angústia. As harpas que aqui ele fala aqui no versículo 2, nos salgueiros que lá havia, ou seja, nos galhos das árvores, pendurávamos as nossas harpas. Veja, eles andavam com as suas harpas e eles penduravam constantemente. É como se eles estivessem com os instrumentos, mas por que eles cantariam? Por que eles louvariam? Então, continuamente eles colocavam os seus instrumentos nos galhos das árvores. Em algumas passagens da palavra de Deus, em Êxodo 15, também no livro de Juízes, capítulo 5, isso era uma marca do povo judeu, como quando o reverendo Jorge fez a sua live nessa semana, falando sobre a tristeza de Jó, né? O que aprender com as tristezas de Jó? Ele começou a live dizendo, vou começar com a minha marca, vou cantar uma canção. E ele é compositor conhecido de toda a igreja presbiteriana do Brasil, e é uma das marcas. Bom, os judeus também tinham uma marca. A marca era a cítara, as harpas e o canto de louvor a Deus.
Mas também está narrado na Escritura, no livro de Isaías, capítulo 24, os versículos 8 e 9, um momento em que eles guardam as harpas. Quando? Nas derrotas. No momento em que eles são afligidos, então eles não conseguem cantar. No entanto, olhando aqui para o versículo 3, parece que eles eram demandados a cantar. O versículo 3 diz: aqueles que nos levaram cativos pediam canções. Os nossos opressores queriam que fôssemos alegres e diziam: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Mas como celebrar numa terra estranha de idolatrias e de zombaria? Então a distância, na verdade, os levava ao choro. Nos assentávamos e chorávamos. Que triste sorte é nossa. Isso eles pensavam. E esse senso, esse entendimento afligia as suas almas, porque eles precisariam pensar: por que estamos aqui? O que está acontecendo? Por que estamos sob o impacto da tirania de Nabucodonosor? Por quê? Por que isso nos aconteceu? Quando nós lidamos com a aflição, nós nos fazemos muitas perguntas. Às vezes julgamos também, às vezes ficamos tão incomodados. Quando estamos sob pressão, temos reações muito particulares. Esta era a reação dos judeus: assentar-se e chorar, aflitos porque algo lhes tinha nocauteado. A vida não era mais a mesma. Eles teriam de lidar agora com esse novo quadro. Eles que celebravam e cantavam. Jerusalém sempre foi uma cidade festiva, sempre foi uma cidade cultica. Agora Jerusalém estava arrasada. Agora eles tinham de olhar para uma nova conjuntura política, uma nova conjuntura social, uma nova conjuntura econômica. Eles não poderiam mais viver aquilo que eles viveram. E tinham de perguntar: por que isso está acontecendo? E talvez também se perguntassem: por quanto tempo? Por quanto tempo? Quanto tempo isso vai durar? A segunda coisa que o Salmo parece nos mostrar, dos versículos 4 ao versículo 6, além de ter de lidar com a aflição, de fazer as perguntas certas e de tentar encontrar as respostas certas, eles tinham de lidar com outra coisa também. Dos versículos 4 até o versículo 6, a lealdade deles foi colocada em xeque. Porque eles começaram a perceber que eles amavam Jerusalém. Talvez a partir do versículo 4 até o versículo 6, eles tenham, o salmista narra o quanto era grande o amor a Jerusalém, e agora eles não conseguem mais expressar este amor. Eles estão limitados até para expressar a lealdade ao Senhor. Eles estão limitados. O amor os conduz a uma lembrança nostálgica. Eles olham para o passado e talvez lembrem do quanto foram felizes. Mas talvez enquanto estivessem vivendo lá em Jerusalém, eles não se davam conta da felicidade de se estar com o Senhor, de celebrar ao Senhor. Mas agora que eles perderam, eles repensam. E então eles reavaliam a sua lealdade a Deus. Vamos pensar nesses 3 versículos sob essa ideia. Veja o versículo 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O canto do Senhor. A arte e cultura de Jerusalém passava pelo canto ao Senhor. E o canto ao Senhor se dava no templo. Então, o que eles estão sentindo falta agora? Dos hinos sagrados no culto ao Senhor. Como vamos fazer o que fazíamos lá, aqui? Como vamos fazer com a mesma alegria?
Como vamos fazer com o mesmo entendimento que estamos na presença do Senhor? Eles começam a se perguntar: como faremos isso em terra estranha? A terra estranha que ele está falando aqui é uma não Jerusalém, porque Jerusalém representava a cidade de Deus, a cidade de todos os crentes. Era assim que eles se imaginavam. Como nós vamos cantar ao Senhor aquilo que é do Senhor aqui desse jeito? É a primeira pergunta que o salmista faz. E então ele usa os 2 próximos versículos para dizer: eu não vou trocar as coisas do Senhor por nada. Eu não vou trocar o culto ao Senhor por nada. Talvez, quantas vezes eles haviam trocado o culto do Senhor por coisas, outras coisas, mas agora o salmista vai dizer que se não for para adorar ao Senhor, ele não quer nem o dom dele de tocar canção. Ele diz que minha mão se resseque, ele diz que eu verdadeiramente morra. Se eu não posso tocar para o Senhor, de que me servem os talentos? No caso aqui das artes. Veja o nível de reflexão dele. Nessa semana, eu escrevi para uma pessoa, um amigo de longa data. Eu conheço a sua caminhada, vou preservar o seu nome, porque ele deve estar nos acompanhando nessa manhã. É um amigo, ele sabe que é meu amigo. Então eu escrevi para ele, e eu disse para ele que eu ia contar aqui hoje pela manhã como ilustração. E ele falou: pode falar, reverendo. Mas eu disse para ele: mas eu não vou falar o seu nome. Eu escrevi para ele, perguntei: como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que está a família? Como é que está a empresa? E ele me disse: reverendo, vai tudo bem. Estamos em casa, presos, eu, minha família. A empresa não tem conseguido trabalhar, está fechada agora. Mas está tudo bem na medida do possível. Eu falei: o que isso quer dizer com na medida do possível, meu irmão? Ele falou: o senhor sabe, reverendo, o senhor sabe que por algum motivo eu estava vivendo uma situação em algum momento em que eu fiz uma troca, eu troquei minhas prioridades. Às vezes eu tento justificar na minha mente a troca dessas prioridades, ele me falando isso em áudio, mas eu troquei algumas coisas na minha vida. Eu fui em busca de garantir o futuro dos meus filhos, eu fui em busca de realização. Chegou um momento que eu parecia não ter mais tempo para viver a vida de fé, a vida da igreja, a vida com os meus irmãos. E então, você se lembra, reverendo, um dia você me ligou e falou: posso visitar você? E eu disse: reverendo, eu não posso, porque eu estou em um jantar aqui com empresários, e agora não dá, nesses dias está muito difícil, mas eu preciso reconhecer que eu preciso voltar, que eu preciso dar valor ao que tem valor, e que estas coisas verdadeiramente passam, e aquilo que eu mais procurei, eu verdadeiramente nem encontrei. Meus queridos irmãos e irmãs, especialmente você que talvez se sinta de alguma maneira numa situação semelhante a deste meu querido irmão. Olha, às vezes nós não damos valor mesmo a coisas que têm muito valor, grande valor, imenso valor. Primeiro valor para Deus, depois para a nossa vida. E o culto ao Senhor com os irmãos, a fidelidade ao Senhor, o testemunho público que se dá todas as vezes que se sai de casa com a família para adorar ao Senhor, tem grande valor. E muitos percebem o que é este valor quando perdem. A palavra de Deus parece mostrar uma situação semelhante do salmista. Eles perderam o que eles tinham de melhor, mas enquanto eles estavam lá, muitos deles, lá em Jerusalém ainda, antes do cativeiro, muitos deles estavam adorando a outros ídolos.
a celebração não era pura, o coração não era consagrado, era dividido. O tempo ao Senhor era dado quando se tinha tempo. E então, muitos deles colocavam Deus numa agenda pessoal. Se der, eu vou. Se sobrar, eu entrego o dízimo. Se eu puder, se eu não tiver qualquer empecilho, eu vou ao templo. Assim muitos deles viviam. E agora, quando ele está privado disso, naquele momento, o salmista diz: olha, se eu não preferir Jerusalém, a ideia de Jerusalém é as coisas do Senhor, é andar com o povo do Senhor, é sofrer com o povo do Senhor, é esperar com o povo do Senhor. O salmista diz: nem viver vale a pena. Se eu não puder entregar a minha vida ao Senhor, consagrar os meus dons e talentos ao Senhor, a minha vida não vale mais a pena. Antes dava um valor tão grande à sua vida, né? Mas agora não dá mais. Eu acho que não estou equivocado ao ler estes 2 versículos assim. Veja comigo, leia comigo. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Ele está querendo dizer, acima das maiores alegrias, agora eu entendo que tu eras a minha alegria. Eu busquei outras alegrias, talvez eu tenha buscado outras alegrias, mas tu és a minha maior alegria. Por isso eu disse, vamos reconsiderar a lealdade? Vamos reconsiderar o amor ao Senhor? O amor ao Senhor conduziu o salmista a uma lembrança nostálgica. Eu já vivi assim, eu já vivi com o Senhor, eu já vivi de maneira fiel ao Senhor, eu já fiz parte desse povo. E eu aplico esse detalhe a todos os desigrejados neste momento. Aqueles que foram apartados. Não tratemos dos motivos, não precisa. O mais importante não é o motivo que o levou ao afastamento, mas a palavra lhe chamando de volta, à luz do que o salmista viveu. Então, era um período de aflição? Era, mas também era um período para reconsiderar a sua lealdade. Como viver agora sem a regularidade do culto? Era isso que ele estava dizendo. Como viver agora sem o culto ao soberano? Prefiro que eu fique mudo ou prefiro que eu mesmo morra? Em 2 passagens que não estão aqui no Salmo, nós temos isso. Em Ezequiel 3:26, nós temos uma palavra exatamente assim. Ezequiel também disse isso. E o salmista do Salmo 22, versículo 15 também disse: a vida não me é mais importante se ela não for para o Senhor. Interessante, né? Não conseguir viver mais para si mesmo. O que muitas vezes um exílio faz? Traz de volta os filhos perdidos, traz de volta porque eles percebem que havia um valor naquilo que eles não davam, ou que não deram de certa forma valor. Deus trabalha, poderoso Deus. Como vivem então os exilados? Primeiramente, em aflição, temos de reconhecer. Mas também reavaliando a sua lealdade, e isso é muito bom. E uma terceira ideia do Salmo está dos versículos 7 ao versículo 9, muito difícil, eu preciso explicar bem, porque parece uma imprecação. Imprecação é quando o salmista praticamente exige vingança por aquilo que aconteceu. Mas deixa eu lhe falar, você vai entender e você não vai odiar quem escreveu o Salmo 137, você vai entender. Veja o versículo 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai, até aos fundamentos. Agora o salmista se volta contra, é um povo, os edomitas, que viviam ao sul de Jerusalém, e eles viviam entre brigas e acertos e tal, mas conviviam, eles são do mesmo tronco de Abraão. E
Só que neste momento, os edomitas estavam aliados justamente aos babilônicos. E então, enquanto os babilônicos entram e destroem Jerusalém, e os relatos históricos mostram que foi com grande violência, o que se esperava dos povos vizinhos era a comoção. Se eles não tinham força para combater os exércitos de Nabucodonosor, mas pelo menos se entristecer com eles, mas não, eles diziam: derrubai, arrasai, até aos fundamentos. E isso gerou uma tristeza muito grande no povo de Judá, muito grande. Obadias conta isso, o profeta Obadias, em 5 capítulos, na verdade, do capítulo 10 até o capítulo 14. E também Ezequiel, no capítulo 25, nos diz que o que eles estavam ali era se aproveitando, eles viam Jerusalém ser destruída e eles se sentiam vingados. Eles se sentiam assim felizes mesmo, e então por conta disso, o povo está altamente entristecido, tão triste que eles pedem que haja justiça, ou seja, é o que o salmista pede. No versículo 8 diz assim: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E então quando nós lemos isso, nós pensamos, como pode, o salmista usar uma frase tão dura como esta? É importante lembrar duas coisas. Na maneira como Deus vai conduzindo a história, não havia ainda chegado aquele momento em que Jesus disse, inclusive, olha, amem os teus inimigos, está escrito na lei, que você deve odiar os teus inimigos, mas eu lhes digo, ame os teus inimigos. Ou seja, na revelação progressiva, ainda não havia essa forma de tratar as coisas. Por quê, meus irmãos? Por que é que os inimigos devem ser amados? Porque, primeiro de tudo, quem faz justiça contra os inimigos de Deus não somos nós, é Deus. Mas uma coisa você precisa saber, ou se você sabe, não pode se esquecer de maneira alguma: o destino dos inimigos de Deus é um só, é a destruição. Não somos eu e você, mas o Senhor, o justo juiz, se pode ter certeza, Ele não é complacente com os seus inimigos. E por causa disso, o salmista, entendendo, faz justiça, Senhor, faz justiça, é que ele clama desse jeito. Deixa eu te falar outra coisa. A atitude dos edomitas gerou no povo de Jerusalém um grito por um tema teológico, inclusive, chamado de justiça retributiva. É como se eles dissessem: nós não temos como resolver essa situação, mas nós não podemos nos contentar com a zombaria ao povo de Deus. Eles haviam errado? Haviam errado. Eles haviam idolatrado outros deuses? Haviam idolatrado outros deuses. Mas quando as nações zombavam do povo de Deus, também zombavam de Deus. E é por isso, sabe a frase, onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus que não te livra agora? Muitos ouviram essa frase. Davi ouviu muitas vezes em situações difíceis. Jó ouviu isso. Onde está o teu Deus então? Cadê? E é nesse sentido que eles dizem: Senhor, não estão zombando só de nós. Quando disseram arrasai, é a tua cidade, Senhor. É o teu lugar de habitação, Senhor. Então entenda, não é só uma questão de julgue a minha causa, é uma questão de, Senhor, faz justiça ao teu nome, Senhor. E deixa eu te falar mais ainda. Você sabe que o cativeiro durou 70 anos, e então, no ano 539, os medos e persas entraram na Babilônia e destruíram a Babilônia. Então você pode achar assim, puxa vida, mas como ele fez essa oração? Eu digo para você, Deus ouviu essa oração e Deus fez justiça. E é por causa disso que em 538, para frente, de 538, 537 para frente, os judeus começaram a voltar para a sua cidade.
por causa da justiça que Deus fez. Veja só, 3 coisas. Como vivem os exilados? Primeiro, em aflição. O texto mostra. Depois, reavaliando a sua lealdade, a sua fidelidade. E isso foi bom para eles. Eles precisavam reavaliar como eles haviam vivido diante de Deus. Que valor eles haviam dado ao culto ao Senhor. Então o choro às margens dos rios da Babilônia os levou a refletir. Olha, estamos chorando hoje porque um dia lá atrás não adoramos ao Senhor como o Senhor deve ser adorado. Será que o Senhor vai agir por nós, mesmo nós sendo tão pecadores? O Salmo 126, que foi lido na liturgia no início, diz que sim. E a história diz que sim, o Senhor agiu pelo seu povo, e o Senhor libertou o seu povo. Agora eles tornaram-se ex-exilados, eles voltaram a Jerusalém, guiados, conduzidos por alguns homens, como Esdras, Neemias e tantos outros. Essa é a história bonita, depois de um tempo muito difícil. Deixa eu concluir e aplicar aqui as nossas vidas nos dias atuais. Meus irmãos, meus queridos irmãos, o momento que nós estamos vivendo, se não é um momento de exílio político, social, econômico, mas nós estamos exilados, de certa forma, pelo menos parcialmente, do culto ao Senhor, do culto público ao Senhor. Nós estamos exilados da comunhão que temos constantemente, nós estamos sim. Nós estamos exilados de um testemunho público quando nossas ruas ficam cheias com os carros estacionados à frente, quando os nossos irmãos e irmãs entram por essas portas com suas famílias, quando nossos grupos de louvor estão aqui se revezando para apresentar ao Senhor liturgicamente um culto ao Senhor, um culto contemplativo, um culto ordeiro, um culto que glorifica ao Senhor verdadeiramente. Estamos todos nós assim. Eu não sei se nós já chegamos ao choro da saudade. Alguns talvez sim, alguns talvez ainda não. Mas permita-me lhe falar, a tristeza, a nostalgia e até a humilhação deste momento podem contribuir para que a nossa fé seja revigorada. E esta é a minha oração, que você volte deste confinamento com uma fé revigorada ao Senhor, com uma prática cultica ao Senhor pura, digna, com coragem para dizer a quem nos vê vindo à casa do Senhor, encontrar com os nossos irmãos, ali vai uma família de servos do Senhor. Porque talvez nós não tenhamos ainda vivido isso, não dessa maneira. Eu sei que este é o momento de perceber o valor do que foi perdido. O culto público perdido, as canções congregacionais perdidas, a adoração comunitária restrita. Mas eu quero dizer, talvez este também seja o momento para reavaliar a nossa lealdade ao Senhor. Como a gente adorava ao Senhor? Nós somos membros de uma igreja, seja aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa ou de qualquer igreja, o nosso nome está lá no nosso hall de membros da igreja, mas talvez a nossa frequência seja 2 por 1, 2 domingos na igreja, 1 em casa, 1 na igreja, 1 em casa, numa escala, e não há escala para o culto público, porque nós não colocamos Deus na nossa agenda, somos nós que estamos na agenda de Deus. Digo uma coisa àqueles que trabalham com 70% de presença na igreja, o seu lugar fica vazio quando você não está. Os seus irmãos ficam com seus corações vazios da sua presença quando você não está. Então repense a lealdade, repense a fidelidade, repense o testemunho. Talvez você sairá deste confinamento verdadeiramente uma pessoa que expressará uma lealdade ao Senhor. Deixa eu falar a você que precisa buscar o que é certo. Eu e você somos convidados a não julgar nada,
Nós não sabemos as causas deste momento que estamos vivendo. Nós não sabemos se é juízo de Deus, nós não sabemos. Nós não sabemos se é descuido dos homens, nós não sabemos. Nós não sabemos se é artimanha de Satanás, nós não sabemos, meus irmãos. Uma coisa nós sabemos, que nós fomos colocados nesta situação. E nós, nesta situação, precisamos buscar ao Senhor, para que Ele nos conforte e para que Ele nos dê ânimo, para que creiamos na justiça dEle. Acredite, a justiça será feita. Se é juízo de Deus, ninguém escapará ao juízo dEle. Se é descuido dos homens, se quebramos o pacto, se não conseguimos administrar, certamente haverá a paga para isso. Se é artimanha de Satanás, ele pagará por isso. Só que não cabe a nós, porque não conhecemos os tempos. A única coisa que nos cabe é buscar a justiça que vem de Deus e crer que o que é certo acontecerá. Pense nisso. Recapitule comigo, como vivem então os confinados, os exilados, os separados, os presos, como muitos até estão se sentindo neste momento? É que a distância leva ao choro mesmo, é momento de aflição. Mas o amor que temos a Deus, que nos conduz às lembranças mais nostálgicas, deve nos ajudar a reavaliar a lealdade ao Senhor. A justiça trará felicidade, a justiça de Deus. Nós não poderemos e não podemos e jamais devemos praticar a justiça própria. A justiça é a de Deus. A nós cabe saber que somos pecadores e que precisamos da glória de Deus, porque carecemos dela. Mas vamos atravessar este momento. Isso não é só palavra de ânimo, não. Isso é uma palavra histórica. O povo de Deus também atravessou o seu momento mais difícil. O Senhor permitiu que se levantasse um novo templo. Um dia nós estaremos todos juntos aqui, adorando novamente com você. Essa é a minha oração, com você. Oremos a Deus e cantemos juntos uma canção que é o hino 33, As Maravilhas Divinas. Senhor nosso Deus, olhando para a Tua Palavra, temos instruções para viver. Tua Palavra nos ensina a viver no momento em que estamos. Não podemos viver um momento pensando em outro, temos que viver o que estamos vivendo. Agora, Senhor, trata conosco, aqueles principalmente os que estão mais aflitos agora, dá-lhes, Senhor, o lenitivo da Tua Palavra. Senhor, aqueles que estão reavaliando sua lealdade ao Senhor, permita que eles firmem um compromisso contigo. Senhor, aqueles talvez que estejam até querendo exercer um tipo de justiça própria, ajuda-nos a pensar que nós não somos videntes. A Tua Palavra fala dos Teus grandes atos. A nós cabe perceber que o Senhor está nestes atos, porque o Senhor não é apanhado de surpresa, mesmo nas pandemias. A nós cabe dizer, Senhor, faz a justiça, que é a Tua justiça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.